pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso para oficial de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que aconteceu nesse domingo, dia 19 de março de 2023. Nesse vídeo vou resolver a questão 26, que tratou de operações com frações e resolução de uma equação de primeiro grau. Bora lá! Em um escritório de advocacia, o estagiário precisava guardar, após o expediente dos advogados, metade dos processos que estavam na caixa processos a guardar. Sabe-se que durante seu expediente, os advogados colocavam nessa caixa sempre o equivalente à terça parte dos processos que já estavam lá. Logo após terminar o segundo dia fazendo esse trabalho, o estagiário contou e ainda havia na caixa 36 processos. A quantidade de processos que havia na caixa exatamente antes do estagiário começar esses 2 dias de trabalho era um número entre qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que ele quer que a gente determine qual era a quantidade de processos que havia na caixa exatamente antes do estagiário começar esses 2 dias de trabalho. Então, nós precisamos determinar quantos processos que havia aqui antes dele começar esses 2 dias de trabalho. Eu não sei qual que é essa quantidade que havia aqui antes, eu vou falar que aqui era uma quantidade X. Bom, então repare bem, se é antes de começar esses 2 dias de trabalho, no primeiro dia, qual vai ser a quantidade que havia então nessa caixa? Repare, a quantidade que havia nesse primeiro dia aqui na caixa vai ser a quantidade que havia antes, que é a X, como ele informou que os advogados colocavam na caixa sempre o equivalente a terça parte dos processos que já estavam lá. Então, durante esse primeiro dia aqui, durante o expediente, os advogados colocaram aqui nesse primeiro dia a terça parte dessa quantidade X. Então, aqui vai ser mais 1/3 de X. Então, até o final do primeiro dia, vai ficar com essa quantidade X que havia antes, mais 1/3 dessa quantidade, que foi a quantidade que os advogados colocaram nessa caixa até o final do expediente. Resolvendo isso aqui, ó, X mais 1/3 de X. Aqui a gente tem uma operação de adição que envolve fração. Então, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E veja, nesse caso aqui, o nosso mínimo aqui vai ser 3. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado a gente multiplica em cima. Então, 3 por 1, 3, vezes x, 3x. 3 por 3 dá 1, vezes mais 1x, esse aqui vai ficar mais x. 3x mais x aqui é 4x. Portanto, até o final desse primeiro dia, a quantidade que ficou foi 4x sobre 3. Aí, o que acontece agora com o estagiário? Ele precisa guardar metade dos processos que estavam na caixa aqui até o final desse primeiro dia. Então, no final desse primeiro dia, qual foi a quantidade que esse estagiário guardou? Ele guardou a metade dessa quantidade que havia aqui no final do primeiro dia, que é 4x sobre 3. Então, ele guardou metade de 4x sobre 3. De matemática é vezes, então vai ficar vezes aqui 4x sobre 3. Então, no final do primeiro dia, esse estagiário guardou metade da quantidade que havia no final desse primeiro dia, que é 4x sobre 3. Repare, aqui nós temos essa operação de multiplicação que envolve fração. Aqui eu posso simplificar, então esse 4 aqui com 2 vai sobrar 2. 1 vezes 2x vai ficar 2x. Isso aqui sobre 3, então ele guardou aqui 2x sobre 3. Então, repare, ele guardou 2x sobre 3. Então, quanto que restou aqui no final desse primeiro dia? A outra metade, que tem que ser exatamente igual a essa parte aqui, 2x sobre 3. Então, restou no final do dia 2x sobre 3. Agora, no segundo dia, qual era a quantidade que havia aqui no início desse segundo dia? A quantidade que havia restado do dia anterior, que é 2x sobre 3. Só que durante o dia os advogados colocavam aqui quanto? Eles colocavam sempre o equivalente a terça parte dos processos que já haviam nessa caixa. Então eles vão colocar aqui mais 1/3 dessa quantidade aqui, que é 2x sobre 3. Então mais 1/3 vezes 2x sobre 3. Aqui agora a gente tem essa operação de adição com essa operação de multiplicação. Então vamos manter aqui, ó, 2x sobre 3. Aqui, como é uma multiplicação de fração, a gente mantém o traço de fração e multiplica a parte de cima com parte de cima e parte de baixo com parte de baixo. 1 vezes 2x aqui vai ficar 2x. 3 vezes 3 aqui vai ficar 9. Agora a gente tem essa operação de adição com fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo aqui entre 3 e 9? Veja que nosso mínimo aqui é 9. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então 9 aqui dividido por 3 dá 3. Vezes 2x aqui vai ficar 6x. 9 por 9 vai dar 1. Vezes mais 2x vai ficar mais 2x. 6x mais 2x aqui é 8x. Portanto, no final do segundo dia, a quantidade que ficou foi 8x sobre 9. Então, qual foi a quantidade agora que esse estagiário precisou guardar? Ele precisou guardar aqui a metade dessa quantidade que ficou aqui no final do segundo dia, que é 8x sobre 9. Ele guardou metade dessa quantidade, então metade vezes 8x sobre 9. Aqui também é uma multiplicação, posso simplificar aqui, ó, esse 8 de cima com o 2 de baixo sobra 4. Então aqui vai ficar 1 vezes 4x, vai ficar 4x, isso aqui sobre 9.
Então ele guardou 4x sobre 9. Qual foi a quantidade então que restou? Restou a outra metade que vai ser exatamente igual a essa aqui, que é 4x sobre 9. Só que aí no final desse segundo dia, após o seu trabalho, ele contou e verificou que havia 36 processos nessa caixa. Então essa quantidade que restou, que é após o final do segundo dia, que é 4x sobre 9, essa quantidade tem que ser igual a 36. Pronto, pessoal, chegamos aqui nesta equação para a gente resolver. Vamos pegar esse 9 que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então aqui a gente vai ficar com 4x é igual a 36 aqui vezes 9. Eu apenas deixei indicado esse produto para facilitar as nossas contas. Repare, aqui tem esse 4, está multiplicando, eu vou passar dividindo, então eu já posso simplificar logo 36 aqui por 4. Dividindo 36 por 4, aqui sobra 9. Assim o valor do x vai ser quanto? 9 vezes 9 vai dar 81. Essa quantidade x igual a 81 é exatamente a quantidade que havia aqui antes desse estagiário começar os 2 dias de trabalho. Então o valor do x aqui é 81. Portanto, a quantidade de processos que havia na caixa exatamente antes do estagiário começar esses 2 dias de trabalho era 81. E esse número 81 aqui é o número que está entre qual desses aqui? Repare, 81 é o número que está aqui entre 80 e 90. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!